Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 158º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Sentença contra a besta do sul. Atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora, os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhes será de proveito algum. Pois, quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil. Por isso, eu chamo de besta que nada faz. Agora, vai e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escrevam num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso, o Santo de Israel diz, vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha num muro alto que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Pelo contrário, disseram, nada disso, nós vamos fugir a cavalo. Portanto, vocês fugirão. E vocês disseram, vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês e, ouvindo, lhes responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas, cobertas de prata, e as imagens de fundição, revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura, e dirão a cada uma delas, fora daqui. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá enforcado. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior,
como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações com peneira de destruição. Porá na boca dos povos um freio para fazer com que andem errantes. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terão alegria de coração como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo, porque a Assíria ficará apavorada com a voz do Senhor quando ele a ferir com o seu bastão. Cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão, que será ao som de tamborins e harpas, ele combaterá, desferindo golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em seus cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém, o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado. E juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim, o Senhor dos exércitos descerá para lutar contra o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Pois, naquele dia, cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada, não de um ser humano, a destruirá. A Assíria fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes, apavorados, desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo
nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que vou dizer. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor, e vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastarem em liberdade. Ai de você, destruidor que nunca foi destruído! Ai de você, traidor que nunca foi traído! Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto, os povos fogem. Quando tu te ergues, as nações se dispersam. Então, o despojo que vocês ajuntaram será recolhido, como se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os heróis pranteiam nas ruas e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, não há respeito pelas pessoas. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês conceberam palha e darão à luz restolho. O sopro que sai da boca de vocês
é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz, e vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão atemorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, a habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora as suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem. Que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo que ele produz escutem. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, ela desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue, e o pó ficará encharcado de gordura. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar.
A coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e os chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará, porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis, aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumam viver, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Chegamos ao fim da leitura de nosso 158º dia. Que o Senhor seja com teu espírito, e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.